galerinha, e aí, tranquilo? Tudo de boa? Tudo em paz? Hoje eu trago para vocês um pouco sobre geometria molecular. Vou fazer um apanhado geral aí de maior parte das geometrias que você pode encontrar perante as espécies químicas, beleza? Mas antes disso, pessoal, deixa eu lhe dar uma dica. A primeira coisa que você deve fazer antes de dar a geometria da molécula, obviamente, é montar a fórmula estrutural ou a fórmula eletrônica dessa molécula. Então, para que você se saia bem na parte de geometria molecular, é extremamente necessário que você consiga desenrolar essa parte de montar a molécula, que é exatamente a fórmula eletrônica. Então treine um pouquinho mais, faz mais exemplos, porque eu garanto a você que se você desenrolar essa parte, geometria de boa, tranquilo e calmo, beleza? Então a gente vai falar sobre a teoria de repulsão dos pares de elétrons do nível de valência. Essa teoria ela dá sustentação para identificar a geometria molecular de uma dada espécie química. Geralmente, pessoal, a gente pode dar essa geometria de duas formas. Ou você vai dar pela quantidade de átomos, ou você vai dar pelo arranjo molecular. Eu, particularmente, gosto de dar pelo arranjo molecular, porque eu acho mais seguro e eu diminuo ao máximo o erro que a gente pode ter perante uma dada geometria, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: o que é um domínio eletrônico? Domínio eletrônico, pessoal, é uma região, toda e qualquer região que se encontra ao redor do átomo no qual eu tenho a presença de elétrons. Seja elétrons de um par de uma ligação ligante ou de um par de elétrons não ligantes. Não interessa. Aonde tiver elétrons a gente pode chamar de domínio, tranquilo? Então, o que vem a ser esse domínio lá na minha molécula de forma geral? Se você tiver uma ligação simples, conta como um domínio. Se você tiver uma ligação dupla, conta como um domínio. Se você tiver uma ligação tripla, conta como um domínio. E se você tiver um par não ligante ou um elétron isolado, também vai contar como sendo um domínio. Então, todos esses casos aqui correspondem a apenas um domínio, tranquilo? Então, independe se o átomo central ele está ligado por duas simples, você vai ter dois domínios. Ou duas duplas, você também vai ter dois domínios, tranquilo? Então, bora lá. Observação importante, pessoal. Antes de começar a explicar isso aqui para vocês, eu quero passar que toda e qualquer molécula com apenas dois átomos, independente de quais sejam os átomos, se sejam de elementos iguais ou de elementos diferentes, você terá uma geometria linear. Tranquilo? Então, quando você tiver dois átomos na molécula, independente se esses átomos é do mesmo elemento ou de elementos diferentes, você terá uma geometria linear. Então nem pensa, velho. Dois átomos, geometria linear. Tchau. Bora lá. Quando você tiver 2, 3 ou 4 domínios, lembrando, pessoal, que essa quantidade máxima de domínios que eu tenho no meu arranjo, eu posso ter de par ligante, que é aquele que faz parte da ligação, ou par não ligante, que é aquele que sobra. Então não interessa. Isso aqui é a quantidade de domínios no átomo central, beleza? 2, 3 ou 4. Nós temos com 2, com 3, com 4, 5 e 6. Eu vou explicar esses 5 casos para vocês. Por enquanto, vamos falar com 2, 3 e 4. E na próxima aula eu falo para vocês com 5 e 6, beleza? Então bora lá, pessoal. Então, ó, toda vez que você tiver dois domínios, você vai ter um arranjo linear. Quando você tiver 3 domínios, você vai ter um arranjo trigonal plano. E quando você tiver 4 domínios, aí você vai ter um arranjo tetraédrico. Aí a quantidade de ligantes que vai te dar a geometria correspondente a esse arranjo, beleza? Então é bem simples e bem prático, pessoal. Quando você tiver 2 domínios e 2 ligantes,
a geometria ela será linear. Olha o exemplo. Quando você tiver 3 domínios e 3 ligantes, a geometria será trigonal plana. 3 domínios e 2 ligantes, a geometria será angular. 4 domínios e 4 ligantes, a geometria será tetraédrica. 4 domínios e 3 ligantes, a geometria será piramidal ou piramidal trigonal. E 4 domínios e 2 ligantes, a geometria será angular. Observem que eu coloquei os exemplos de cada uma delas aqui. E eu não vou deixar vocês na mão, eu vou montar cada um deles para a gente ter certeza do que eu estou falando e entender melhor como é que isso funciona, tranquilo? Eu vou só apagar essa parte aqui de cima, pessoal, para a gente poder montar as moléculas. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Pronto, bora lá. Ó, primeiro exemplo, CO2. Então, ó, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Toda vez que você for montar a fórmula eletrônica, você vai lembrar o seguinte. Coloca como átomo central aquele que está em menor quantidade. Caso você tenha algum empate entre eles, você vai colocar aquele que faz mais ligações. Então, aquele que fizer mais ligações vai ficar como sendo o nosso átomo central. E é nele que a gente vai observar a quantidade de domínios, tranquilo? Então, bora lá. Primeiro exemplo, CO2. Então, eu vou colocar aqui o CO2. Átomo central, carbono. Carbono é do grupo 14, então tem 4 elétrons de valência. E eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio é do grupo 16, então eu tenho 6 elétrons de valência. 2, 4, 6. O que é que eu faço? Agora é só seguir a regra. Então, 8 elétrons cada um tem que ter. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 e o carbono também ficou com 8. Observem que no meu átomo central eu tenho 2 domínios, porque uma ligação dupla conta como se fosse um domínio. Então, 2 domínios e 2 ligantes, a geometria que nós temos é uma geometria linear. Perfeito, tranquilo, professor. 3 domínios agora, vou fazer com 3 e com 2 ligantes. Então, quais são os exemplos? Eu tenho o COCl2, que fica assim, ó, carbono no meio. Carbono tem 4 átomos. Eu tenho um átomo de oxigênio, 2, 4, 6 elétrons. E 2 átomos de cloro. Cada cloro é do grupo 17, então tem 7 elétrons, 2, 4, 6, 7. O que é que eu faço agora, professor? Faz as ligações. Sempre comecem estabilizando aquele que precisa de menos ligações. No caso, como o cloro já tem 7, ele só precisa de uma. Então, eu vou começar a estabilizar por ele. O cloro daqui ficou com 8, o cloro daqui ficou com 8. Observem que o carbono ele tem 6 e o oxigênio também tem 6. Então, o que é que eu faço? Apago esse cara aqui, ó, jogo ele para cima e tchau. Professor, eu posso botar o pontinho onde eu quiser? Pode, velho. Quando você estiver montando, o interessante é que você consiga montar, independente de onde você coloca. Observem que você tem agora 1, 2, 3 domínios. Lembrando que a dupla conta como se fosse um domínio. 3 domínios e 3 ligantes. Qual é a geometria que nós temos? Trigonal plana. Trigonal plana. Então, está feito aqui mais um exemplo. No caso do CO2, SO2, perdão, fica como? SO2. S, átomo central, 6 elétrons. Lembrando, pessoal, que o S e o oxigênio, ambos são do grupo 16. Então, cada um deles tem 6 elétrons de valência. E agora, o que é que eu faço?
Se eu fizer aqui uma ligação dupla, ó, o que é que vai acontecer? Esse oxigênio e o enxofre já atingem os 8 elétrons de valência, só que esse oxigênio não. Então o que é que eu faço? Esse par eletrônico eu compartilho aqui com o oxigênio. Eu estou botando a setinha, pessoal, apenas para indicar, mas isso aqui já não existe mais. Então lembrem-se que isso aqui é uma ligação covalente, normal, porque a ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, seja ele proveniente dos dois átomos ou de apenas um. Então eu coloquei a setinha só para simbolizar, mas isso não existe mais, beleza? Se liga. 1, 2, 3 domínios e 2 ligantes. Eu tenho a geometria angular. Tranquilo? 1, 2, 3 domínios e 2 ligantes, geometria angular. Beleza? Agora vamos fazer com 4 domínios. Vou apagar geral, beleza? Então, apagar aqui. Bora lá. Primeiro caso, 4 domínios no átomo central e 4 ligantes, tetraédrica. Exemplo, CH4. Átomo central, carbono, 4 elétrons. E ao redor do carbono eu tenho 4 hidrogênios. Cada hidrogênio com um elétron. Lembrem-se que o hidrogênio ele se estabiliza perante a regra do octeto como a forma de um dueto, ou seja, com 2 elétrons, pois ele só tem a camada K. Então ele pode se estabilizar com 2 elétrons. Então o que é que eu faço? Faço uma ligaçãozinha aqui, ó, para cada hidrogênio e tchau. Então você tem 1, 2, 3, 4 domínios no átomo central e 4 ligantes. Então você tem uma geometria tetraédrica. Próximo exemplo, 4 domínios e 3 ligantes. No caso, eu tenho uma geometria piramidal, que é o NH3. Ficaria como? Então, eu vou colocar aqui NH3 e o outro é H2O. Então, o NH3, 5 elétrons, porque ele é do grupo 15. E eu tenho 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Cada hidrogênio tem um elétron. Então você vai lá e faz uma ligaçãozinha aqui, outra ligaçãozinha aqui e outra aqui. Observem que eu tenho 1, 2, 3, 4 domínios no meu átomo central e 3 ligantes. Então eu tenho uma geometria piramidal. E por fim, pessoal, a molécula de água. Então você tem o oxigênio como átomo central, também com 6 elétrons, obviamente, e você tem 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. Então você forma aqui uma ligação com esse hidrogênio, uma com esse. O oxigênio atinge 8 e cada hidrogênio fica com 2. Quantos domínios nós temos lá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 domínios. Quantos ligantes? 2. Então, 4 domínios, 2 ligantes, eu tenho uma geometria angular. Tranquilo? Então, deu para entender um pouquinho melhor. Outra coisa, pessoal, observação. Eu não estou tentando montar aqui a forma do arranjo. Por exemplo, eu não montei aqui um tetraedro, mas eu quero lembrar a vocês que quando aparecer algo parecido com isso aqui, ó, uma cunhazinha fechada, isso aqui está saindo para fora do plano, tá apontando para vocês. E quando tiver uma cunhazinha assim tracejada, significa que está furando o plano do quadro, está indo lá para dentro. Então, a minha ideia é facilitar aqui para vocês entenderem como funciona. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais, beleza? Espero que vocês tenham entendido e gostado. E na próxima aula vamos falar com 5 domínios e com 6 domínios, beleza? Beijo para vocês e até já já. Valeu!